Ora viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Afronautas, onde você aprende sobre muita coisa. Já sabe que a Afronautas é uma plataforma online de ensino, então esta é a nossa missão, é a missão também do podcast Afronautas. Já sabe que eu sou a Ariete Matumona, conduzo este programa desde o início até o final, mas nunca no planeta Terra. É sempre lá no espaço. Hoje vamos falar sobre as 10 leis que todo angolano devia saber. Sabemos que nós vivemos uma realidade, uma dinâmica onde conhece a lei a ponta, só quem é de direito, quem estudou direito, quem está a fim de alguma coisa sobre direito. Mas outros cidadãos civis não sabem propriamente como é que funcionam as leis, qual lei realmente devem respeitar, qual lei devem usar para se defender de certas coisas. Este é o nosso tema de hoje. Mas antes de apresentar o nosso convidado e avançarmos para a nossa conversa, quero aqui fazer um pedido muito rápido. Se subscreva agora mesmo o nosso canal, comente, partilhe, que é importante. Nos acompanhe no Facebook, Instagram, no LinkedIn, onde nós marcamos a nossa presença digital. E já sabe que se quiser fazer uma visita no nosso site é www.afronautas.com. Agora vamos apresentar o nosso convidado. Olá, Doutor António Caiebo, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Obrigado, cara jornalista. Gostava também aqui de estender as minhas gratificações pelo convite. Saudade igual modo de todos os internautas que nos acompanham e sem esquecer de forma muito especial todos os técnicos da Afronautas. Muito bem, muito obrigada. Nós é que agradecemos pela sua presença, pela essa boa vontade de estar aqui conosco e poder partilhar aquilo que é a sua dinâmica de trabalho, a sua experiência. Só para dizer que o Dr. António Caiebo é jurista, é alguém que realmente domina o tema que temos aqui neste episódio. Dr. António Caiebo, como dizia na introdução, normalmente as pessoas, ou poucas pessoas, conhecem assuntos de direito, não é? Que benefícios uma pessoa que conheça a lei acaba tendo? Bom, primeiro é preciso que se diga que nós vivemos, pelo menos nos estados odiernos, aqueles estados munidos pelos diplomas normativos, a vida em convivência sempre foi regida por princípio, por normas, por regras, e nem sempre essas normas tinham um cunho jurídico. Por isso é que numa determinada sociedade há um conjunto de normas. Temos as normas do trato social, aquela que nos impede não diria, mas nos dá uma convicção de obrigatoriedade de quando tivermos a nos cruzar com o mais velho, devemos saudá-lo. As normas do trato social. Temos também Certo? aquelas normas do cunho religioso, que devemos obediência às escrituras bíblicas, entre outras. Mas destas houve a necessidade de se criar um tipo de normas jurídicas muito diferente, que tem uma característica, dentre todas elas, que é a característica da coercibilidade, ou seja, não trata-se aqui de uma convicção de obrigatoriedade, de costume, mas trata-se aqui de um cumprimento obrigatório. O cumprimento das normas tem esse caráter, é imperativo. Portanto, só com os mecanismos normativos é que é possível que homens bons e maus convivam numa determinada sociedade, porque as normas colocam limites às pessoas, ao nosso agir, indicam o que são os nossos direitos, mas também os nossos deveres. Portanto, todos os Estados modernos atualmente são regidos por normas, salvo alguma exceção, a Inglaterra, não é? Que tem uma espécie de common law, uma norma não escrita, como temos verificado em outros Estados, mas eles usam basicamente o costume, um direito costumeiro, uma mera prática reiterada com convicção de obrigatoriedade. Mas os outros Estados têm mesmo normas escritas por uma questão de certeza, o que chamamos de direito positivo, o que ocorre, por exemplo, em Angola. Muito bem. Sendo um cidadão angolano, qual é a primeira lei que eu não devia esquecer, que eu não devia também ficar, viver sem saber? Bom, a primeira norma que em sede do direito chamamos norma normarum, ou a norma das normas, é a Constituição da República de Angola. Por quê? Porque é a Constituição que elenca não só os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos,
como também traz os limites do agir do político. Portanto, sendo certo que um Estado sem Constituição nem sequer deve ser considerado como Estado. E um Estado que tem uma Constituição, mas não consagra de forma clara Não os direitos, cumpre, não só não cumpre, até podemos ter uma Constituição, certo? mas se essa Constituição não detalhar de forma muito concreta os direitos, liberdades e garantias fundamentais, então esse Estado ainda assim não tem Constituição. Portanto, a primeira norma que todo cidadão deve dominar, se calhar não diria dominar, mas ter noções básicas, é a Constituição da República de Angola. Embora em Angola existe uma Constituição programática no sentido de que a nossa Constituição não detalha todas as matérias, porque ela não é tão extensa assim. Nem é possível que numa determinada Constituição se detalhe todos os assuntos, todas as matérias sociais. Por isso é que nós temos uma Constituição programática. Programática no sentido de que aqui olhando para os termos do artigo 28, não é, o número 1, o número 2 no caso, que traz a ideia, a força jurídica da Constituição, no sentido de que a própria Constituição obriga o Estado, não é, a criar iniciativa legislativa de modo à persecução dos direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, a Constituição diz que sobre certas matérias o Estado, a Assembleia Nacional deve criar normas. Estamos aqui a nos referir a matérias ligadas à família, à responsabilidade civil, ligado, por exemplo, ao trabalho, ligado, etc, etc. Ou seja, as normas relativas aos direitos econômicos, sociais e culturais, o Estado tem que criar normas. Esse é o que diz a nossa Constituição. Mas há alguns direitos, que são os direitos, liberdades e garantias fundamentais, que a Constituição entendeu chamar por si. É a própria Constituição que detalha essas matérias. Estamos aqui a nos referir do direito à vida, à imagem, à integridade, à honra, à reputação. Ou seja, a Constituição percebeu que sobre certas matérias é necessário que se criem leis específicas, mas sobre outras matérias que têm a ver com a pessoa, aqueles direitos erga omnes, aqueles direitos que o cidadão já tem, só pelo facto de, desculpa, só pelo facto de nascer já homem, só pelo facto de nascer como pessoa, esses direitos a própria Constituição entendeu chamar por si. Por isso é que temos ali o princípio da vinculação. Ou seja, o que eu quero dizer é que é sobre estes direitos que o cidadão deve perceber. É sobre os Certo. direitos que a Constituição protege ab início. Estamos a falar, por exemplo, o artigo 30º, o artigo 30, que diz que o Estado protege e respeita a vida das pessoas. Ponto. Ali, a Constituição não diz perante a Constituição e a lei, já não remete para uma outra norma. Ali a Constituição diz que o Estado respeita e protege a vida. Ponto final. É a Constituição a dizer que sobre essa questão da vida não pode existir uma outra norma. Eu próprio estou a dizer que, estou aqui a fazer a interpretação da norma, o Certo. espírito da norma, é a própria Constituição a dizer que sobre essa matéria eu protejo. Portanto, é sobre esses direitos que o cidadão deve saber. Por exemplo, a inviolabilidade do domicílio. A Constituição também, a própria Constituição, neste capítulo, diz que o domicílio é inviolável, ou seja, ninguém pode, por exemplo, adentrar na sua residência ou na sua viatura sem uma autorização ou sem um Certo. mandato. Portanto, e aí é um ponto final. A Constituição não diz de acordo com a Constituição e a lei. Por exemplo, se olharmos para o capítulo dos direitos econômicos, sociais e culturais, que é o emprego, por exemplo, ali vamos ler que, segundo o espírito do entendimento da própria Constituição, que o Estado procura congregar e criar mecanismos para assegurar o primeiro emprego do cidadão de acordo com a Constituição e a lei. Nesses termos, o cidadão não só vai observar a Constituição, como também vai procurar a lei própria, que regula o formalismo, os procedimentos, como é que um cidadão pode ter um emprego. A educação, idem. Por isso é que vamos ter, e a família também, embora seja o núcleo fundamental do Estado, mas a Constituição, por ser aqui capítulos diferentes, Certo. direitos econômicos, sociais e culturais, aqui na esteira dos sociais, a família, o Estado entende que é um núcleo fundamental, a própria Constituição diz isso. Mas a Constituição também diz que é uma lei própria
que regula a questão da família. Só está aqui a dar exemplo para perceber que há dois tipos, há duas naturezas. O catálogo dos direitos fundamentais está dividido. Temos os direitos, liberdades e garantias fundamentais, que a Constituição protege de per si, e temos os direitos econômicos, sociais e culturais, que a Constituição pede para o cidadão procurar a lei própria. E que estes direitos, para serem concretizados, dependem não só da produção normativa, como também depende dos recursos disponíveis. Ou seja, para o cidadão, por exemplo, para o Estado garantir o primeiro emprego, embora esteja na Constituição, mas a Constituição diz que para se garantir a primeira residência ou uma habitação, é necessário que cria-se normas, mas depois também é necessário olhar se temos recursos disponíveis. Estamos na cena dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mas se olharmos para os direitos, liberdades e garantias fundamentais, a Constituição já não remete para uma norma. É ela, por isso é que tem ali a característica da vinculação e aplicação direta. Elas aplicam-se tal como está na própria Constituição. Estamos a nos referir dos artigos 30 até o 74, salvo melhor entendimento, é que tratam das matérias dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Estes direitos o cidadão deve conhecer. Quais são os direitos que a Constituição diretamente ela consagra? E também quais são os direitos que a Constituição não aplica, ou seja, não aplica-se de forma direta, mas é necessário remetermos a uma norma própria, uma norma especial. Tem um ponto, doutora, só para dizer que estamos aqui todos para aprender, não é? Então, tem um ponto que disse acerca dos direitos de per si que são obedecidos, mas que também tem, porque é dividido em duas partes, não é? É assim que disse. Tem outra parte que disse que o cidadão pode ir atrás dos seus próprios direitos. Como é que isso funciona? Sim, eu dizia, quando a gente fala dos direitos fundamentais, não é, Certo, que em sede das relações internacionais chamamos de direitos humanos, quando esses direitos humanos são integrados na realidade de cada Estado, designa-se por direitos fundamentais. Estes direitos fundamentais, há Estados que detalham de forma unitária, mas o nosso país, a nossa Constituição, certo. nos direitos fundamentais, criou uma dualidade, não é? Dividiu os direitos fundamentais. Por um lado, separou os direitos, liberdades e garantias fundamentais, que são diretamente aplicáveis e vinculam todas as entidades públicas ou privadas, ou seja, elas são aplicáveis tal como está na Constituição. E vinculação significa que todo mundo é obrigado a cumprir tal como está também na Constituição. Agora, por um lado. Por outro lado, dentro mesmo dos direitos fundamentais, temos os direitos econômicos, sociais e culturais. Sobre esses direitos, eles não são aplicados diretamente. Esses direitos, a Constituição, por ser programática, não é? Programática no sentido de que, por isso é que o texto do artigo 28, número 2, diz assim, e vou aqui fazer citação, né? O Estado deve adotar medidas, iniciativas legislativas, de modo à persecução efetiva, de acordo com os recursos disponíveis dos direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, sobre as matérias que estão no artigo 75 até o artigo 101, salvo melhor entendimento, o cidadão, para reclamar sobre esses direitos, deve procurar uma lei própria. Não pode reclamar sobre esses direitos invocando a Constituição. Ou seja, o cidadão, para reclamar o primeiro emprego, o emprego, Certo. o cidadão não pode dizer que está aqui garantido na Constituição, não. Embora a Constituição diga, mas a própria Constituição, por ser programática, por não detalhar os formalismos e os mecanismos de como o cidadão deve ter o primeiro emprego, remete a uma lei própria. O cidadão deve localizar a lei própria, não é? Para reclamar em função da própria norma. Para a constituição de família, embora a Constituição diga que a família é o núcleo fundamental da sociedade, o primário, o basilar, e o Estado protege, mas também para a própria constituição da família, o Estado criou uma norma própria, que é o Código da Família. É lá onde vamos ver, por exemplo, as limitações dos parentescos, se pode ou não pode casar, o primo, a prima, ou seja, é uma Certo. norma própria sobre esses direitos econômicos, sociais e culturais. O cidadão deve localizar a norma própria, não pode reclamar, por exemplo, a educação, não é?
não podes reclamar invocando a própria Constituição. Embora seja um direito fundamental, não é? Esteja no catálogo dos direitos humanos, mas não está localizado nos direitos, liberdades e garantias fundamentais, que é diferente. Estes direitos, liberdades e garantias fundamentais têm a ver com a pessoa, tem a ver com a tua imagem, com a tua vida, a tua integridade, a tua liberdade sexual, a tua liberdade religiosa, os teus pensamentos, a tua liberdade de manifestação, de reunião, de expressão. Estes direitos é que o cidadão pode reclamar invocando a própria Constituição, se forem atacados. Portanto, então é necessário que o cidadão perceba essa dualidade dos direitos que estão consagrados na nossa Constituição, Constituição. para aferir se de facto esse direito que está a ser atacado está no domínio dos direitos econômicos e sociais ou está nos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Então, é a Constituição que nos dá esses mecanismos. Agora, e para fazer aqui a colação da próxima norma que eu também Sim, gostava de neste chamar. caso já falamos de um, Sim, não é? De sim, uma. sim, sim. A próxima norma, claro, todas elas só têm natureza e força, fruto mesmo da própria Constituição. Repara que falei dos direitos, liberdades e garantias fundamentais que têm a ver com a pessoa. Como estas normas, o cidadão não encontra outra norma para poder fundamentar, não é? Se Diferente defender de acordo com a realidade. não diria até defender, mas para fundamentar ainda mais. Por exemplo, Certo. quando diz o Estado protege e respeita a vida, é ponto, tem um ponto lá. Já não diz de acordo com a Constituição e a lei. Por quê? Porque porque esse é um direito que o cidadão pode invocar com a Constituição. Certo. Para a proteção desses direitos, o Estado criou uma norma que é em sede do direito angolano, que é a lei número 38/22, de 11 de novembro, que é a lei que aprova o Código Penal, que é a norma, diria, a última ratio do direito. A última ratio no sentido de que disse mesmo aqui modos de Chende, modos de dizer que é a norma mais nervosa, não é? É a norma mais nervosa. Nervosa em que sentido? Porque é a norma que o Estado criou para proteger estes direitos que têm a ver com a pessoa. Ou seja, por um lado cria-se a Constituição e diz que estes direitos eu vou proteger, eu mesmo vou proteger. Mas, para dar maior eficácia na proteção, criou uma outra norma que é o Código Penal. O Código Penal, via de regra, é o documento onde, por exemplo, vai dizer o que é crime e quais são as consequências jurídicas do crime. Portanto, sempre que estes direitos da Constituição, os direitos, liberdades e garantias fundamentais forem atacados, embora a Constituição já diz que se protege a vida, se atacares a vida, então temos o Código Penal. O Código Penal Que vem dar o reforço. é que criminaliza, é que ataca todos os atentados, todas as ofensas que os direitos, liberdades e garantias fundamentais vão sofrendo. Portanto, a segunda norma mais importante é o Código Penal. Se o indivíduo, por exemplo, cometer um crime, um determinado crime, e aqui podemos aqui fazer doutrina que os crimes têm três naturezas. Temos os crimes semi-particulares, não é? Por exemplo, o carrego está a conduzir, colide com a tua viatura. É um crime particular, particular no sentido de que aquele bem, a viatura, está na tua esfera jurídica. Cabe a si fazer uma queixa para que eu me responsabilize dos danos, mas também podes desistir, porque o carro é mesmo seu. Tu podes dizer, não, podes ir para a tua vida, o carro é meu. É um crime, digamos, particular. Temos também os crimes semipúblicos. É um crime que, para que o Estado tenha notícia, normalmente depende de uma denúncia. Vamos supor, estamos a nos referir, por exemplo, à questão da violência doméstica, salvo algumas alterações, não é? O marido, a mulher espancou o marido, não é? O marido pode chegar, vai fazer uma queixa, não é? Porque houve ali ofensa, embora houve ofensa e a integridade física, por exemplo, que o Estado também protege a tua integridade enquanto pessoa, mas
eu depois chegando em casa posso me arrepender, posso ir para a esquadra de novo e dizer eu quero a minha mulher de volta, eu lhe amo, ela estava Nesses chateada, casos. ela não esteve bem, mas eu entendo ela às vezes quando bebe, fica assim, mas depois vai passar. Então é um crime semi, pode haver desistência a essa suscetibilidade, embora o acusado ou arguido possa vir a pagar alguma caução, mas há essa suscetibilidade de haver uma desistência. Mas Certo. temos também os crimes públicos. Os crimes públicos nem sequer, por vezes, necessitam de denúncia. Basta apenas que o Estado, e aqui o Estado, na pessoa do Ministério Público, não é, tomar conhecimento de que um bem do Estado foi atacado. Eles agem de per si. Basta notar que ali tem um cadáver, alguém matou outrem, não é? O Ministério, o Estado age. Por quê? Porque o Estado percebeu que alguns bens jurídicos não estão à disposição dos cidadãos, são deles. Estamos a nos referir às pessoas. A pessoa é um bem do Estado. E se Certo. atacares esse bem do Estado, o Estado também vai reagir, vai dar uma resposta. E ao dar uma resposta, vai usar o Código Penal. É o Código Penal que tipifica o que é crime e o que não é crime. Portanto, se cometeres um determinado crime e se te disserem que isto que cometeste é crime, está no Código Penal, podes ter certeza que é o Estado que vai agir. É como se tivesses ofendido mesmo o próprio Estado, porque ali não, nem sequer necessita de queixa, de denúncia. É só o Estado ter notícia de que houve ali violação sexual, houve ali peculato, houve ali homicídio, o Estado age. E ao agir, usa o Código Penal. E o Código Penal, por ser a norma mais gravosa, ela tem. Porque, por um lado, está a necessidade do Estado em dar uma resposta ao ataque que sofreu, à ofensa que sofreu, não é? Tem essa necessidade de responder, Certo. não no sentido, diria aqui, de oferecer um castigo igual ao que o indivíduo cometeu ao Estado, ou seja, proporcionar aquela resposta, mas também tem o cidadão, tem o próprio arguido, porque o arguido e o próprio, e a vontade do Estado em punir, o arguido está já em desvantagem. Por isso é que, ao intervir com o Código Penal, ela tem o princípio ali, dois princípios. Tem o princípio da necessidade e o princípio, diria que o princípio da intervenção mínima. No caso, o direito penal deve intervir o mínimo possível naquele teu caso, o mínimo possível. Por isso é que deve ser bem tipificado, bem enquadrado, para limitar-se no facto que ocorreu. Por quê? Porque senão o Estado pode agir com muita violência. Portanto, é aqui a razão do princípio da intervenção mínima. É dizer que o Código Penal, quando é mobilizado num determinado caso, ele age com esse princípio da intervenção mínima. Mas o princípio da intervenção mínima resulta em dois subprincípios, que é o subprincípio da necessidade no sentido de que só pode ser convocado num determinado processo, Código Penal, quando é mesmo necessário. E também o subprincípio da eficácia. Quando é necessário, ele é atraído no processo, ele resulta normalmente com o desfecho do processo. Portanto, é um documento muito importante porque visa fundamentalmente proteger os bens essenciais do Estado, aqueles bens sem os quais o Estado nem sequer existiria. Muito bem, e quando se fala desses bens do Estado, o Dr. Kebo refere-se literalmente ao quê? Vamos aqui dar um exemplo de 3 a 5. Estamos a falar da vida, da pessoa. Certo. Esse é o principal bem do Estado. Porque, e aqui tem que se fazer sempre a colação com os direitos, liberdades e garantias fundamentais que eu fiz referência que a Constituição chamou por si e que tu podes invocar esses direitos também de per si. A tua imagem, a tua honra, a tua reputação, tudo o que tem a ver com o erga omnes, tudo o que tem a ver com a própria pessoa, a sua estrutura Certo. toda. Percebes? Muito bem. Estes direitos, quando forem atacados, é como se estivessem a atacar o próprio Estado. Portanto, o Estado vai agir, vai dar uma resposta. Essa resposta visa fundamentalmente atingir três fins, não é? O primeiro fim é da prevenção geral, é ao punir um infrator pelo ato desconforme a norma que praticou, o outro cidadão que estiver a assistir
vai perceber que não, afinal, por isso é que os julgamentos são públicos, não é? Cria uma espécie de prevenção geral. Prevenção geral no sentido de que epa, o Caibo fez aquilo e foi punido, está na cadeia. Então, se eu também fizer o mesmo ato, posso ter o mesmo fim que o Caibo teve. Portanto, é o fim das penas. Primeiro fim é essa de, portanto, criar uma prevenção geral, mas também temos aqui um fim de prevenção especial. Prevenção especial no sentido de que o arguido infrator é segregado da sociedade. Ele é colocado em confinamento, é colocado fora da convivência normal, é colocado numa cela, digamos, na penitenciária. E ao ser colocado nessa penitenciária, o bem que ele atacou, o Estado terá certeza que pelo menos 20 anos que ele teve, não é que foi comutado de pena, Certo. durante 20 anos os bens estarão salvos. Os outros bens da mesma natureza Não vão mais sofrer não nenhum perigo. sofrerão ataque. Certo. Então ele estará segregado da sociedade. E um outro fim, que é o principal, não é? É da ressocialização do agente. É que ele estando, digamos, confinado, vai sofrer um conjunto de transformações sociológicas dentro do sistema penitenciário, vai sofrer um conjunto vai ter um conjunto de aulas para, de modo a ressocializar o indivíduo no sistema E não penitenciário voltar a fazer a mesma para que coisa. não volte a prevaricar. Depois é reinserido na sociedade como um ser, portanto, diferente. Portanto, um indivíduo que, por exemplo, passou 20, 15 anos na cadeia por ter atacado um determinado bem jurídico do Estado, ao sair, depois daquele sofrimento, depois daquele sistema penitenciário de ressocialização, obviamente que sairá das celas como um ser normal. Portanto, este é o fim principal das penas, que é ressocializar o agente para que ele não volte a prevaricar ou atacar os bens essenciais do Estado. Portanto, é ali a pertinência do direito penal, por dar essa proteção efetiva aos direitos e aos bens jurídicos do Estado. Mas também há alguns bens que, embora estejam na esfera jurídica do particular, que o Estado também tipifica como crimes. Temos aqui crimes de natureza econômicos, vamos ver, Do por peculato? exemplo, a questão do peculato, vamos ver a questão do roubo, furto, burla, que também Certo. estão consagrados em sede do direito penal, que traz ali medidas, diria, sanções mais ou menos relativas em função em função não diria da qualidade, mas do valor da coisa subtraída, não é? Se o valor for considerado elevado, a pena é outra, se for um valor apenas elevado, também a pena é outra, mas aqui, máxime no direito, esses crimes têm uma natureza reparável, porque o que o Estado quer, e aqui no nosso Código Penal traz a questão da diversão. O que o Estado muitas vezes quer, se o indivíduo roubou, furtou, burlou um bem com um valor consideravelmente elevado, se o indivíduo ter a capacidade de pagar, de restituir este bem, porque tem uma natureza reparável, porque o que se pretende não é que o indivíduo vá para a cadeia, mas é a satisfação do lesado, não é? O indivíduo furtou uma viatura, é? E tem a capacidade de pagar, ou a família tem a capacidade de pagar. Então, por conta do princípio da diversão, não é, que está consagrado no nosso Código Penal, nos artigos 50, salvo melhor entendimento, se o indivíduo ter a capacidade de reparar o dano, então, não há necessidade de ter procedimento criminal, mas é sempre tendo em conta o valor da coisa roubada, subtraída ou burlada. Tem essa questão. Embora o Código Penal anterior não consagrava isso, mas o novo Código Penal consagra esse princípio da diversão. Se o bem furtado, roubado ou burlado tem uma natureza reparável, o Estado percebe que não. O que a gente quer aqui é que se satisfaça a obrigação, que satisfaça a vontade do ofendido.
Muito bem, nós temos acompanhado muitas histórias, não é? É que o mundo está em uma extrema evolução e parece que também a própria maldade em si, e poucas pessoas que estão para esse lado mal são literalmente punidas como devem ser. Quando falava sobre alguém atacar um bem do Estado, e referia-se a uma pessoa que é um bem do Estado, e passar para a prisão, no caso, vamos, deu aí o exemplo de 20 anos, não é? Que a pessoa aí vai ter que cumprir. Durante esse processo vai ter muitas transformações em função das aulas e tudo, para não voltar a prevaricar. Só que existem algumas pessoas que não passam por esse processo. O que é que se deve fazer quando alguém tira a vida de alguém? Porque nesta altura estamos aqui a acompanhar a história de uma jovem que foi morta pelo noivo. Não sei se viu essa informação. A jovem foi morta pelo noivo. Então, para esse tipo de caso, vamos supor que este jovem não vai cumprir, não é? Uma pena, vamos supor, de 20 anos em diante, e fique em liberdade porque conseguiram convencer e foi defendido. O que é que se deve fazer? Bom, primeiro, como disse ao início, o Código Penal é a norma mais gravosa que existe no nosso país. Certo, E quando se ofende normas tipificadas pelo Código Penal, o Estado usa mecanismos mais céleres, mais robustos. E a celeridade é outra. O Estado percebe que, por ser mesmo um bem do Estado, o processo até tem prazos. Por exemplo, a primeira fase, chamamos a fase da instrução preparatória, tem até, via de regra, 90 dias para formalizar, para que os digníssimos representantes do Ministério Público formalizem o processo, procurem prova. Portanto, o Ministério Público, em qualquer Estado democrático de direito, não está ali para julgar quem quer que seja. Por isso é que ele nem sequer é parte no processo. É uma parte no sentido formal, porque não está preocupado se A ou B vai para a cadeia ou não, está somente preocupado com o cumprimento da norma. Portanto, se houver fortes indícios de que A ou B terá cometido certo crime, e este crime está tipificado no Código Penal, tipificado por um lado está o texto do Código Penal e por certo. outro lado está a prática, o facto que ocorreu. Este facto deve casar, deve estar mesmo assim casado. O caso neste caso, o facto é típico porque encaixou-se perfeitamente com a letra da própria norma. Por isso é que o Código Penal tem ali a proibição da interpretação extensiva. Não admite que o indivíduo interprete. Tem que estar, o facto deve estar tal como está na norma. Não pode dizer, não, aqui disse 5 anos, mas como ele fez e fez, acho que isso podemos dar 10. Não, Nota tem que disso. estar tal como está na norma. Por isso é que o Código Penal tem essa característica. Agora, o Ministério Público vai realizando um conjunto de expedições para busca da verdade. Não da verdade, mas busca de condimentos necessários e promover o processo para a outra fase, que é a fase do julgamento. Chegando no julgamento e percebendo-se que o crime é público, o juiz também não decide só. Embora tenha aqui o princípio da livre apreciação das provas, segura no processo que foi carreado e produzido pelo Ministério Público, a fase já de julgamento, o juiz abre outra investigação, que é a investigação da investigação. O juiz não contenta-se apenas com os dados subsumidos no processo pelo Ministério Público. O juiz também abre outra investigação. Por quê? Porque as penas normalmente atacam o cidadão, atacam o indivíduo, então é necessário que se encontre a verdade. Não qualquer verdade, não estamos aqui a nos referir de verdade formal, é Sim. verdade material. A verdade material é aquela que somente é obtida em função de investigações minuciosas. Portanto, chegando na fase de julgamento, com os autos produzidos pelo Ministério Público e com a investigação também feita pelo próprio juiz, então é ali que é comatado uma pena para o próprio arguido. Portanto, é diferente. Por isso é que
na própria Constituição, embora o Código Penal esteja ali, a própria Constituição já salvaguardou um conjunto de direitos que o arguido deve ter, um conjunto de garantias. Ou seja, a Constituição percebeu que epa, o Código Penal é grave, então vou criar uma norma para proteger o indivíduo na eventualidade dele cometer um crime. Estamos aqui a nos referir do artigo 63 da nossa Constituição, que diz, por exemplo, as garantias do arguido: deve ser informado onde é que está a ser conduzido, deve ser informado sobre os seus direitos, deve também ser ouvido diante de um advogado de sua escolha, e também não pode ser ouvido em fase de instrução preparatória sem um advogado, não é? Porque se for ouvido pelo Ministério Público ou pelo juiz de garantia sem a presença de um advogado, não é? Isto é uma irregularidade insanável, independentemente dele ter cometido ou não um determinado crime. Se não se observar essa marcha, ele pode ser absolvido. Por quê? Porque o Estado não cumpriu com esse pressuposto. E ainda mesmo na questão da recolha de prova, o Estado também não recolhe prova de forma cega. Por quê? Porque há provas que poderão não ser admitidas. Por exemplo, se o indivíduo for colocado num ambiente crepusculoso, for colocado sob detetor de mentiras, for, por exemplo, sob tortura, for forçado a confessar alguma coisa, tudo isto que são irregularidades das provas, não é? As provas só são legítimas se forem também admitidas e adquiridas de forma legal. Se a prova for admitida com pancada, por exemplo, o indivíduo foi espancado brutalmente e depois acabou por confessar, essas provas não valem. Portanto, para dizer o que é que a questão de alguém cometer um crime e sair impune no contexto angolano é muito difícil mesmo, porque o Estado tem mecanismos muito afinados, embora não se perceba, mas temos, em sede de produção legislativa, temos instrumentos suficientes para permitir que nenhum criminoso saia impune. Mas também, por vezes, há aquela nossa opinião enquanto cidadãos, enquanto vizinhos, enquanto Certo. presente, não, foi mesmo ele que cometeu, mas o Estado não tem esse entendimento. O Estado não tem esse entendimento. O Estado não basta chegar na esquadra e dizer, olha, a minha esposa me deu uma surra. Isso não é suficiente. Não Precisa-se de basta provas. apenas o Estado, por quê? Porque quando se trata de crimes públicos, o ônus da prova incumbe ao Estado, ao Ministério Público. Ou seja, se bateres no meu carro, né, o ônus da prova incumbe a mim, enquanto o autor, enquanto o indivíduo que vai fazer a queixa. Eu é que devo provar. Por quê? Porque é um crime, aqui com algumas adaptações, mas é um crime particular. Quando se trata de crimes particulares, o ônus da prova incumbe a quem alega um direito. Se eu for para a esquadra e disser que o terreno é meu, estamos a litigar um terreno em sede de tribunal, o tribunal vai nos pedir que a gente traga provas. Por quê? Porque em crimes particulares, o ônus da prova incumbe às partes. Eu vou levar um documento do terreno, tu também levarás o teu, eles vão julgar, olha, pá, o Caibo trouxe esse. Também vão mostrar o que tu trouxeste, vou analisar, vou procurar outro documento, assim sucessivamente, até o juiz entender que já há matéria suficiente para julgar o caso. E o juiz julgará o caso em função dos documentos que a gente trouxe ao processo. Por quê? Porque o ônus da prova incumbe a nós. Mas quando se trata de um crime público, o ônus da prova incumbe ao Estado. É o Ministério Público que, em sede da instrução preparatória, vai perseguir a verdade. Portanto, não basta apenas afirmar que, olha, ele fez. Não. Tudo bem, podes até dizer, vai-se criar ali um juízo de probabilidade, e vai-se abrir ali a instrução, vão registrar, vão abrir a queixa. Mas não será suficiente as tuas declarações. Pois é. Vai-se ouvir muita gente e vai-se fazer uma investigação. Por isso é que essa fase do processo é munido pelo princípio da oficiosidade, é secreta, é uma fase secreta. É uma fase secreta. Ninguém sabe, nem se pode se pronunciar sobre a fase da instrução preparatória, porque o Estado procura as provas de forma secreta.
vai ouvir quem entender ouvir e vai procurar as provas que ele precisar procurar para encontrar a verdade material. Por isso é que às vezes a gente se surpreende, não, mas a gente viu mesmo era ele. Mas o Estado investigou, o Ministério Público investigou, entendeu que não houve matéria suficiente, o indivíduo é absorvido. Muitas vezes são absorvidos não por serem de facto inocentes, mas por insuficiência de prova. E como a Constituição diz que o arguido está proibido de fazer confissões até contra si mesmo. Ou seja, se eu fazer alguma confissão que ataca o meu próprio direito, essa confissão não vale, isso é do nosso direito. É para dizer que nós temos um direito muito garantístico, um direito muito humanizado. Até o Estado procura te proteger, proteger-te contra si mesmo. Por isso é que é proibido você não realizar alguma declaração contra você mesmo. Ok. Por isso é que o arguido tem o direito de manter-se calado. Calado por quê? E deve apenas responder quando se trata do seu nome, sua identidade. Deve Não responder pode dizer diretamente. nada, ok? Mas quando se trata do teu nome, as questões que têm a ver contigo, deves responder. É obrigatório. Mas sobre o caso de per se, tens o direito constitucional de manter-se calado. Por que que deves manter-se calado? Porque o ônus da prova, quem deve procurar prova é o Estado. E o Estado, se não encontrar prova, então você pode ser absolvida. Não porque não és culpada, por vezes, mas por insuficiência de De provas. provas. Pois é, sobre questões de provas, é sobre questões de leis, é disso que nós realmente precisamos aqui aprender. Já ficamos aqui a saber de dois pontos que são completamente importantes, não é? O conhecimento aprofundado da Constituição e também O Código Penal. do Código Penal, certo? Muito bem. Já vai citar aqui os outros pontos, não vamos mais a um desenvolvimento muito alongado, não é? Assim que está aí do outro lado a acompanhar neste exato momento, o podcast Afronautas, hoje a nossa temática é sobre direitos que todo angolano devia saber, não é? Portanto, é importante que você se subscreva no nosso canal, não consuma o conteúdo assim, por favor, comenta, partilha, nos acompanhe no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, onde nós marcamos também a nossa presença, e o nosso site é www.afronautas.com. Vamos de volta à nossa conversa, Dr. Caebo. Já falamos aqui sobre os pontos mais importantes que realmente deve-se conhecer, não é? O que é que vem aqui a seguir como terceiro ponto? Bom, e essa arrumação é minha, não é? Tem a Certo? sua validade, são as normas que eu entendi que qualquer um outro jurista ou qualquer outro cidadão, internauta, pode entender e fazer a sua arrumação. Pois é. Pelo que peço já aos internautas que compreendam que essa arrumação é minha e vale o que vale, porque eu entendi que essas normas são extremamente cruciais para, portanto, o nosso Estado, a nossa cidadania. Em seguida, chamo aqui a lista a Lei 16/91, de 11 de maio, que é a lei que trata das reuniões e manifestações. Por quê? Porque olha, na nossa sociedade temos verificado um crescimento, um evoluir da consciência cívica, um evoluir da consciência política e, não poucas vezes, temos verificado algumas manifestações. Em Certo. muitas ocasiões, essas manifestações acabam mesmo com detidos e já houve até aquelas mais gravosas que houve mortes, não é? Portanto, sendo certo que a norma que trata das manifestações e reuniões já radica de 1991, é uma norma já antiga, o que nos faz entender que o Estado angolano já procurou de forma muito explícita trazer aqui à luz, já desde 91, à luz de que o nosso Estado será de facto democrático e de direito, será um Estado em que os cidadãos hão de participar de forma ativa na nossa política. Por isso é que a ideia das manifestações já radica de 91. Portanto, é o Estado a dar essa garantia jurídica a todos os cidadãos. Portanto, por um lado, temos aqui a questão da garantia. E esta norma, não é, dá força ao artigo 47º, o artigo 47 da Constituição, que também reforça a ideia que qualquer cidadão tem o direito de livremente manifestar-se, seja por cartaz, por imagem, escrita,
etc, etc, etc. O cidadão tem este direito de livremente se manifestar, quer de forma particular, quer também, digamos, em grupo, não é? Há essa garantia constitucional, mas também temos um reforço, que é a própria norma, que é a própria lei, que também assegura ao cidadão a possibilidade de manifestar-se. Portanto, mas o que, que tem ocorrido? Muitas vezes a gente acompanha nas redes sociais, na televisão, Sim. os promotores da manifestação a dizer não, a Constituição diz, temos a lei, mas estamos a ser impedidos de manifestar-se. Por quê? Se temos a norma, temos ali o direito a invocar essa garantia jurídica. É preciso que se diga que eh, o exercício do meu direito não pode consubstanciar-se na violação do direito do outro. E muitas vezes recorremos ao artigo 47º para dizer que há essa garantia da Constituição de livremente se manifestar, não é? Estamos no 47º, mas esquecemos de ler o 40º. O 40º é que fala da liberdade também de livremente se expressar. Temos essa liberdade de se expressar por qualquer meio possível, rádio, imagem, etc. Podemos nos manifestar e nos expressar de forma livre. Mas no artigo 40, que tem esta garantia, no número 3, traz os limites. Portanto, as normas temos que entendê-las nessa perspectiva, é olhar também nos limites. E em sede desta norma, do número 3, diz que o direito e o exercício de liberdade de expressão tem como limites, está assim na Constituição, o direito a outro, ao bom nome, à imagem, à reputação, à honra, o segredo de justiça, o segredo de família, o segredo da vida íntima. Ou seja, por um lado, a Constituição e a própria norma estão a nos dar essa garantia de livremente se expressar e se manifestar. Por outro lado, a Constituição está a nos dizer que temos que observar limites. Por exemplo, eu posso, se sou funcionário de uma determinada empresa, não é, na senda da liberdade de manifestação e de expressão, dizer que nesta empresa tem havido roubos, tem havido desvios. Posso manifestar nesses termos, mas quando eu invocar o nome do diretor num cartaz, já violei o nome do outro. Quando eu invocar a imagem dessa pessoa no flyer, não é? Já também violei a imagem do Do outro, outro. percebe? Então é ali na violação do direito do outro que se o outro sentiu-se lesado pode convocar a polícia, não é, para reprimir essa manifestação, porque as manifestações devem ter uma natureza pacífica. Perde a natureza pacífica quando este exercício constrange o direito do outro. Então, quando a gente vê as manifestações a serem impedidas, ela começa, mas depois é impedida, é porque há violações dos limites. Portanto, podemos sim nos manifestar, podemos dizer que, por exemplo, existe corrupção. Aliás, há corrupção em toda a parte do mundo, não é? Não é um país que está livre desse cancro. Certo. Podemos dizer que há corrupção. Mas se disser o Caebo é corrupto, acabou. Você extravasou um limite. A polícia aparece. Portanto, a lei de manifestação, de reunião e de manifestação, que é subsidiada pela própria Constituição, reforçada pela própria Constituição, deve observar limites. E o limite é essa questão do direito do outro, não é? E também olhar para a questão da necessidade de comunicação. Tem que se comunicar às entidades, por exemplo, se for uma manifestação em espaço aberto, não é? Deves comunicar ao governo provincial. Não carecem de autorização. As manifestações não carecem de autorização. Por que não carecem? Porque na senda do que disse inicialmente sobre os direitos, liberdades e garantias fundamentais, que são aplicáveis diretamente, se reparares, o artigo 40º está dentro do catálogo desses direitos, porque Certo. estamos do artigo 30º ao 74, esses são diretamente aplicáveis. O cidadão pode dizer que eu quero me manifestar porque a Constituição dá-me este direito, percebes? Mas tem uma norma que
diz como é que o cidadão Deve se manifestar. deve se manifestar, que é a lei que fiz referência a 16/91, que diz que tudo bem, podes te manifestar, mas deves, não carece autorização, mas deves informar ao governo provincial, se for, por exemplo, manifestação em asta pública, não é? Os proponentes assinam o documento, levam no governo provincial, deve estar a data, o itinerário da marcha, não é? E se o governo provincial entender que este itinerário que foi traçado há constrangimento ou poderá colocar em perigo ou em risco outros bens jurídicos, o governo provincial pode, em sugestão, dizer que não, vocês, ao invés de irem por este caminho, vão por este. Por quê? Porque também vai se acionar a polícia para estar ali a fazer O o controle. controle para que não haja, diria, excesso. Então, há essa necessidade de se informar as autoridades. Mas muitas vezes, no exercício desse direito, muitos manifestantes não cumprem Acabam por essa quebrar. marcha. Por isso é que a gente vai verificando, não, mas como é possível? Nos bateram, fomos na cadeia. A gente Muitas acompanha lives isso. aí Exatamente, acontecendo, mas pois é é. uma espécie de choro sem lágrimas e é uma espécie de desconhecimento desta mesma norma. Daí a razão que todos os proponentes de uma determinada manifestação devem de facto informar para que não haja abuso de outros direitos, porque muitas vezes o exercício do meu direito poderá provocar ataque ao direito de outro, poderá colocar em perigo outros bens, outras empresas. Já vimos manifestações que partiram vidros, vandalizaram, aquilo pode começar como uma manifestaçãozinha pequena, mas o Estado, a questão da segurança pública trabalha contra riscos e os riscos a gente não sabe como termina. Podemos saber que começou como uma manifestação, mas como termina? Vimos o ano passado aquela questão dos taxistas, não é? Que era para ser uma greve pequena, mas por conta da vulnerabilidade que elas provocam, então transformou-se num perigo e colocou em causa outros direitos. Por isso é necessário conhecer a norma que detalha sobre o direito de reuniões e de manifestação e perceber quais são os caminhos que a lei indica para que a gente faça o exercício desse direito de forma saudável e pacífica. Muito bem, então você tem essa relação para o próximo ponto? Bom, o próximo ponto, que não menos importante, é olhar para a lei dos partidos políticos, não é? A lei 22/10, de 3 de dezembro. Bom, o nosso país, até 1900, antes de 1992, vivíamos sobre o Partido Único, não é? O MPLA, depois de ter levado o Estado à independência, fechou-se, tendo em conta o contexto internacional que se vivia, e o Estado foi dirigido na perspectiva de uma visão monista do poder, sendo certo que havia apenas um partido a dirigir, mas fruto também das mudanças que o sistema internacional foi sofrendo, sobretudo aqui com o desmoronamento da União Soviética, que também apoiava o bloco do leste, apoiava os países, muitos países africanos, incluindo mesmo Angola, não é? Aqui estamos a nos referir da luta ideológica que surgiu naquele período, por um lado os Estados Unidos, a NATO, por outro lado o bloco ocidental ou oriental com o Pacto de Varsóvia. Com essas transformações, com o desmoronamento da União Soviética, provocou também algum vazio nos estados que a União Soviética apoiava. Então, essas transformações no sistema internacional provocou que até 1991 o Estado abrisse para outros partidos políticos. Houve aqui alterações profundas em sede da Lei Constitucional de 92, permitiu-se que se criasse a possibilidade de outros partidos. Foi ali que realizou-se, naquele espírito, a primeira eleição na República de Angola. Portanto, com a primeira eleição, foi necessário criar a lei dos partidos políticos. Portanto, para que os Estados ou os partidos pudessem concorrer com as suas propostas para governar o Estado. Somente os partidos políticos
é que tem essa vocação de partidos e coligações de partidos políticos de concorrerem A presidência? exatamente, para dirigir o Estado, os destinos do país. Certo. Portanto, a lei dos partidos políticos é fundamental porque, por vezes, a gente confunde algumas associações cívicas que, na sua prática, têm praticado atos que são tipicamente de partidos políticos. Por exemplo, se criar uma associação, um movimento, não posso dizer, um movimento de pressão, não posso dizer que o governo tem que sair, que o partido A ou B deve sair, não. Por quê? Porque esta minha organização não tem vocação de governo. Quem deve ter essa retórica é um partido político. Portanto, e isso tem sido já um campo, porque o ativismo vai se misturando de forma cruel com as competências dos partidos políticos. Isso não ajuda muito a nossa jovem democracia. É preciso que se diga quem quer, por exemplo, retirar, vamos lá, se for concorrer com o MPLA, contra o MPLA, deve organizar-se em partido político. E não pode, por exemplo, segurar um conjunto de jovens, criar uma associação para depois atacar quem está governando. Portanto, isso não ajuda enquanto jovens, enquanto pessoas que estão a construir o país. Sendo certo que Roma não num dia edificada est, ou seja, Roma não foi edificada em apenas um dia, levou anos e anos e anos, muitos anos. E o nosso Estado está apenas, embora já estejamos em 50 anos de independência, mas vivemos um período muito longo de guerra fratricida, que só foi concluída em 2002. Portanto, até 2002, em Angola, disse o Conselho de Segurança das Nações Unidas que havia mais número de minas do que número de pessoas. Portanto, foi necessário desminagem, reconstrução. Estamos a criar a nossa jovem democracia com o espírito e a observância das normas, sendo certo que o Estado subordina essa Constituição e funde-se na legalidade. Portanto, é necessário termos sempre esse instinto de olhar sempre o que as normas dizem, porque são as normas que criam as balizas. Se eu criei um determinado movimento social e esse movimento social tem o pendor de pressão, vamos supor que eu vou pressionar o setor da educação, é pressionar o governo para que mude, porque no meu entendimento estas políticas públicas neste domínio têm sido um pouco felizes. Então eu vou pressionar. Certo. Mas eu não posso, na cena dessa minha organização, dizer que o governo sai. Não posso. Por quê? Porque, do ponto de vista dos documentos, esta não é retórica de uma organização que tem essa dignidade. Esta é uma retórica de um partido político. E os partidos políticos também devem obedecer esta norma. Depois temos a norma. Vamos andar já para o 5, não é? Já para o 5. Disseste um pouquinho não, mas do número podemos 4. nós botar todas, se for necessário. Vamos falando e se achar que devemos pegar, porque tem muitas outras que tu a citar e não está aqui. Portanto, também a lei da observação eleitoral é muito fundamental, a norma da observação eleitoral, que é a lei 11/22. É importante porque eu trouxe essas normas tendo em conta o que eu tenho verificado. A Assembleia Nacional, enquanto principal órgão legislativo, foi submetido a um conjunto de propostas de lei. E quem fez a proposta foram o grupo parlamentar da UNITA, e que numa das normas, salvo melhor entendimento, citava a questão do controle do voto. Mas nós já temos uma norma, não é, que trata dessa matéria, por isso é que foi liminarmente rejeitada por ser considerada como desnecessária, porque a própria Constituição, no termos do artigo 17, já fala de uma oposição, não é, o direito de oposição justa, mas também a própria norma da observação eleitoral já traz ali dois elementos. Podemos fazer a observação eleitoral com nacionais, com empresas, com organizações, igrejas, podem observar as eleições, como também podemos convidar
organizações internacionais para também cá estarem e observarem as eleições. Portanto, é necessário que se passe essa mensagem a quem nos acompanha, que a ideia de votou sentou, né, que se trazia, por exemplo, numa das propostas, o indivíduo aqui onde votou na Assembleia, votou, sentou para controlar o voto, cria um conjunto de riscos, porque em fase eleitoral nós vivemos um período de ser vacante. Ser vacante, o poder está vazio, não há ninguém no poder, está a se eleger as pessoas que estão no poder, pelo que é um período sensível para o Estado, sendo certo que não tendo um governo, o Estado não pode estar em perigo, em vulnerabilidade ou em risco, porque muitas pessoas votando e sentando no mesmo local. Imagina se o partido A ou B, ou o partido pelo qual eu sou muito fanático, perca. Eu vou entender fazer confusão naquela determinada Assembleia. Certo. Imagine as mais de 10 mil assembleias existentes, todo mundo lá sentado. Então aquilo é uma catástrofe. Portanto, os políticos também devem ter atenção a essa questão. E nós, enquanto cidadãos, devemos olhar o que a lei diz, a lei da observação eleitoral. Aliás, nós também podemos votar e ficar uma determinada distância da nossa Assembleia. É permitido, fala-se em quase 1000 metros de distância, mas não é permitido sentarmos lá. Portanto, é necessário que os cidadãos percebam que devemos dar credibilidade nas nossas instituições. Porque as eleições são atos institucionalizados, segundo a própria norma, são as instituições que realizam. Então, se a gente quer votar e sentar, estamos a dizer que não confiamos nas nossas instituições. E se não confiamos nas nossas instituições, não conseguiremos criar um Estado no futuro que a gente se orgulhe. Portanto, daí a pertinência também de eu chamar aqui a população essa norma. Mas antes de avançar com a próxima norma, eu quero aqui fazer um pedido a quem nos acompanha. Quando regressarmos à nossa conversa, ao nosso assunto, o doutor vai mencionar as outras 5 para completarmos os dias. 5, depois vamos ver pelo menos 1 ou 2 que vai desenvolver. Portanto, assim que está agora ligado neste exato momento a acompanhar o podcast Afronautas, saiba que é importante subscrever o nosso canal se ainda não fez isto, dê um like, partilha, comenta, que é muito importante. Conhecimentos do género, temáticas do género merecem partilhas. Então nos acompanhe também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, onde nós marcamos a nossa presença e o nosso site é www.afronautas.com. Sim, doutor, por favor. Bom, uma outra norma que também não é menos importante é a lei número 13/24 de 29 de agosto, que é a lei que aprova os crimes contra o vandalismo. Não é? Também tem sido muito sonante e é necessário que a gente perceba que, tendo em conta a dimensão dos investimentos estratégicos que o Estado vai oferecendo para a própria República e também os particulares vão realizar investimentos estratégicos, é necessário que estes investimentos não sejam de facto atacados permanentemente. A gente tem verificado vandalizações de bens públicos de todo o gênero, desde rede de distribuição de eletricidade, as tampas de esgotos, os autocarros públicos, ou seja, um conjunto de atos que circunstanciam-se, são dirigidos diretamente contra esses bens. Portanto, o Estado criou a norma, que é a norma que ataca todos os atos dirigidos a essas infraestruturas, todos os atos dirigidos à vandalização de bens públicos e também de bens particulares. Portanto, é uma norma extremamente vital. Por quê? Porque está enquadrada nas normas incriminadoras. Portanto, embora a norma mais gravosa seja de facto o Código Penal, mas também que é a norma que traz os crimes, as medidas de segurança e as penas, mas também temos outras normas incriminadoras, avulsas, mas que também têm natureza
de incriminação. E a lei de vandalismo também tem essa natureza, tendo mesmo molduras penais que vão até 20 anos, 20 a 15 anos, salvo o melhor entendimento. Com a moldura penal abstrata no limite máximo até 20 a 15 anos é muito. É uma norma que não está, embora uma discussão a nível da doutrina, porque muitos juristas entendem que muitos quesitos contidos nessa norma do vandalismo já estão salvaguardados no Código Penal. Mas o Estado entendeu que não é bem assim, entendeu que era necessário criar uma norma que especificasse melhor, que detalhasse melhor, portanto já foi aprovada, é uma norma de 2024, não é? Já está em efetividade. Embora essa discussão em sede das academias, das universidades, por exemplo, a questão do vandalismo, já podemos consagrar ali nos roubos, nos furtos, etc. Fala-se também das pessoas que não só procuram vandalizar, mas como também subtrair os bens que já encontram. Portanto, a norma penal, o Código Penal já salvaguarda estas matérias, mas o Estado entendeu que não é bem assim, é necessário trazer uma nova norma com uma redação mais clara. Portanto, temos essa norma, a lei do vandalismo, pelo que todos aqueles indivíduos, cidadãos que atacarem bens públicos, vandalizarem bens públicos, já há uma norma que criminaliza de forma muito gravosa mesmo. Portanto, essa é uma norma também que eu... Nós vamos agora contar com 6, desde que começamos, não é? Temos mais 4 para nos pudermos responder. Mais 4. Bom, eu vou buscar uma norma que é a norma geral do direito. Vou adicionar aqui do trabalhador, direito do trabalhador e direito do consumidor. Já são certo. Não, mas a gente perceberá melhor o direito do trabalhador e do consumidor se percebermos essa norma, porque estes direitos que eu citei, todos eles são relativamente novos. Por exemplo, o direito constitucional da própria Constituição tem a característica da juventude, não é? Juventude no sentido de que ela é nova. Mas quando disse que estes direitos são novos, é fazendo uma analogia, uma comparação com o direito civil. O direito civil é o direito mãe. Mãe no sentido de que detalha tudo, todas as matérias. Embora o direito civil que a gente usa é já de 1966, é relativamente antiga, mas fez algumas alterações em 2011, não é? Que é o Código Civil da República de Angola. Tem essa característica muito antiga, é da era colonial, mas a revisão que se fez, as alterações que fez, foram muito superficiais. É somente retirar algumas palavras, como cidade ultramarinas, colônias, essas palavras assim, do tempo mesmo colonial, porque o Código Civil, o direito civil, o direito das gentes, é um direito muito antigo, é o direito humano. Todos esses direitos que eu citei são direitos que têm uma natureza especial, mas o direito civil é que traz, por exemplo, tem uma divisão, não é? O Código Civil está dividido, salvo o melhor entendimento, em 4 partes. Tem a parte, por exemplo, a parte geral, que trata dos direitos da personalidade, trata a parte geral dos conceitos, da aplicação da norma no espaço, os princípios pelos quais sustenta-se o direito de forma geral, não é? É a parte geral. Depois temos a parte que é das obrigações, não é? Aqui, quando se fala da parte das obrigações, está-se falando do cumprimento dos contratos, está-se falando da responsabilização civil, é a parte das obrigações. Obrigações aqui no sentido de que sempre que tivermos no negócio, devemos cumprir escrupulosamente. É o pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda é que os acordos, os contratos, seja laborais, todos os acordos devem ser cumpridos tal como eles foram celebrados. Portanto, é o pacta sunt servanda. Mas o pacta sunt servanda também tem uma exceção. A exceção, porque a frase não termina ali, é pacta sunt servanda
rebus sic stantibus, ou seja, os acordos devem ser cumpridos tal como eles foram celebrados, se as condições que existiam inicialmente continuarem de facto a existir. Ou seja, fizemos um acordo que devo pagar um valor, porque eu tinha um salário também que possibilitava. Mas se o meu salário, nesse sistema, eu devo cumprir. Mas se o meu salário alterou, diminuiu drasticamente, então eu vou dizer rebus sic stantibus. Já não conseguirei cumprir integralmente porque as condições. Essa é a exceção. Né? A regra é pactação servanda. A exceção é outra. É que trata dos contratos. E também trata da responsabilização civil. Todo aquele indivíduo que atacar a esfera jurídica do outro deve ser responsabilizado civilmente. Porque nós temos uma dualidade de responsabilização. Temos a responsabilização civil e temos a responsabilização penal. A penal é aquela que eu disse que tem a ver com o Estado, tem a ver com os bens essenciais do Estado. A civil tem a ver com os bens dos particulares. Portanto, temos também a outra parte, que é o direito das coisas. Dentro do direito civil tem uma parte que trata das coisas. Aqui as coisas, está-se a falar da posse, não é? Está-se a falar dos direitos reais, está-se a falar da propriedade. Por exemplo, os que têm uma viatura muitas vezes estacionam lá fora, mas quem está a passar tem aqui uma obrigação passiva universal, no sentido de perceberem que essa coisa não me pertence, embora não sei quem é o dono, mas eu tenho uma obrigação passiva universal de não tocar, de não mexer, porque não está na minha esfera jurídica. Esse telemóvel é seu. E a posse muitas vezes nem carece um documento, embora a posse é um direito precário, não é? Mas... E que entramos já no direito do consumidor, né? Depois da última parte tem o direito sucessório, né? A transmissão dos bens de quem morre, por exemplo. Sim, neste ponto que fala sobre o telemóvel, não é? Ou de bens que vários cidadãos possuem sem documentação para provar que lhes pertence, compraram mesmo. Ok. Bom, estamos aqui a falar do direito do consumidor. Não. Eu estou a me referir-se mesmo da posse. O bem, independentemente de teres ou não documento, se está na tua posse, então o bem é seu. Entendes? E quem trata isso também é o direito civil. A posse, a propriedade. Muitas casas que nós estamos estão aqui nesses arredores, muitos nem sequer têm documento. Mas há uma obrigação passiva universal das pessoas em presumirem que nem sequer podem ir lá reclamar daquela casa, porque aqueles indivíduos têm a posse, percebe? Então, quando um bem jurídico que esteja na tua posse, alguém retira, tens um conjunto de direitos de sequela para perseguir o teu bem, que foi de forma ilegal retirado da tua esfera jurídica. Portanto, o direito da posse também é tratado pelo direito civil. Portanto, o direito civil, o Código Civil, que é o direito mais antigo, não é? Trata das relações entre as pessoas, trata aqui primeiramente do direito de forma geral, fala das personalidades, fala das obrigações, das responsabilidades, fala da posse e fala também aqui da transmissão sucessória. Depois percebeu-se que havia muitas pessoas com bens e quando morressem, qual será o destino desses bens? Então vem ali o direito sucessório. Como é que será feita a divisão? Para não haver confusão, o direito também já regulou a sucessão, como é que é feita a transmissão intervivos do bem deixado por um decurso. Por exemplo, a esposa morreu, instalou a esposa, porque os maridos são sempre vítimas, não morrem cedo, mas no meu exemplo a esposa se morreu primeiro, casaram-se com comunhão de bens, né? O marido é meia. E depois há ali uma hierarquia de como são chamadas as pessoas para fazerem parte, para serem também beneficiados nestes bens. Portanto, já não é o sogro ou o tio que vai explicar como é que será. A lei já diz para evitar conflitos, para evitar que a viúva ou o viúvo, os órfãos, no caso, estejam largados, digamos, a sua própria sorte. Portanto, era essa a questão. Temos também o Código da Família, que é um documento extremamente importante,
aprovado pela Lei 1/92/88, portanto já houve várias alterações, mas é o direito da família que nos diz com quem devemos, por exemplo, casar, como constituir a família, o que é um casamento, quais são os efeitos jurídicos do casamento. Por exemplo, esse do nosso Código da Família, o casamento é a união, não é, voluntária entre um homem e uma mulher. Aqui já exclui dois homens, ou um homem e um homem que disse ser mulher, por exemplo. Né? E já é assim. Somos trans. Exatamente. O nosso código já traz aqui essa ideia que o casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher. Ponto final. Não entre duas pessoas. Há normas em outros estados, não é? Já disse que entre duas pessoas. Duas pessoas. Não é? Se são os dois homens, duas mulheres, isso não tem muita importância. Portanto, esta união voluntária, o nosso código da família já diz isso. Temos também a questão dos efeitos do casamento. Quais são os efeitos? O casamento tem efeitos patrimoniais no sentido de que se casarmos em comunhão de bens, os certos bens são nossos. O meu salário é o bem da família, o teu salário é o bem da família. Há bens que são membros da família por conta do efeito patrimonial. Mas também o casamento tem efeitos pessoais, não é? Tu podes responder por mim, ou se pretender vender um imóvel, deves assinar, deves estar presente, sob pena de a tua ausência anular o negócio. Portanto, tem esses dois efeitos, pessoais e patrimoniais. Mas também temos a figura da união de factos. União de factos que também tem os mesmos efeitos que o casamento, mas somente do ponto de vista patrimonial. A união de facto não tem efeitos pessoais, não. É somente efeitos patrimoniais. Diz que um homem e uma mulher estejam em comunhão de cama, mesa, leito, durante 3 anos, já pode ser reconhecido a união de facto. Estejam as pessoas em vida ou se morre um dos decujos. Com a morte de um dos decujos, e a senhora ou o senhor viveu com o parceiro ou a parceira durante 3 anos, ou mais de 3 anos, mesmo com a morte do decujo, pode ir para o tribunal para reconhecer a união de factos. Criou-se essa medida para também salvaguardar e proteger o cônjuge vivo, não é? Para que não seja largada a sua sorte, não tenha nada no efeito sucessório. Aqui na senda do efeito sucessório, veja que há um casamento entre as normas, não é? Essa ligação entre, por exemplo, o Código da Família com o Código Civil no sentido do direito sucessório. Então, por isso é que garantiu-se que o indivíduo que tenha 2 mulheres, por exemplo, é casado com uma e vive com uma outra, mas nunca reconheceu a união de facto. Se vir a morrer, não é? A mulher tem todo o direito de ir reconhecer a união de factos para que também ela seja atraída no direito sucessório, para que também tenha algum, diria mesmo, algum benefício. A outra norma era a Lei de Defesa do Consumidor. Portanto, esta norma, embora não trouxe no meu catálogo, não é? Mas, não, está aqui. É aprovada nos termos da Lei 15/3, de 22 de julho, a Lei de Defesa do Consumidor, que traz ali os meandros e as garantias de todo e qualquer cliente, não é? O cliente, não obstante, muitas vezes a gente vai para um supermercado e diz, olha, isso tem apenas garantia de 2 anos, 2 anos não, de 1 semana, ou de 2 dias, já não podes reclamar, mas não é assim. As garantias dos bens são aferíveis em função do preço da coisa, não em função do que o senhor lá na loja estipulou. Embora aquela norma seja avulsa e seja de domínio interno, mas ela não suplanta a lei. Portanto, se eu comprar um determinado bem e esse bem estiver, digamos, danificado ou não estiver a funcionar como devia, embora haja uma notificação na fatura que tenho apenas 1 semana para reclamar,
mas em função do valor da coisa, não é, que é tipificado em sede do direito do consumidor, eu posso ainda assim usar do meu direito para ir reclamar, porque, portanto, daí para evitar as confusões que existiam entre o cliente e o vendedor, não é? Criou-se essa norma que traz aqui as balizas e as garantias de todo e qualquer consumidor. Portanto, via de regra, essas são as normas que eu trouxe aqui à lisa para efeito de análise. E já mesmo assim para em nota de curiosidade para os nossos internautas e sobretudo aqueles que estudam direito, falamos aqui de leis, mas eu citei também a Constituição. É preciso que se diga que há uma extrema diferença entre a Constituição e a lei. É preciso que a gente passe aqui a mensagem que a Constituição não é lei. Não é? Mas primeiro é preciso que se perceba a hierarquia das normas. Nós temos no topo da pirâmide a Constituição, depois temos as leis, depois temos os regulamentos, depois temos os atos administrativos e posteriormente temos as ordens. A ordem do teu chefe. Do ponto de vista dessa hierarquia das normas, também tem força de lei, de norma. E o cumprimento, do ponto de vista administrativo, das normas não é do topo à base. Do ponto de vista administrativo, o cumprimento é da base para o topo. Ou seja, primeiro deves obedecer ao teu chefe. A ordem do teu chefe é a primeira lei. Podes atacar a ordem do teu chefe, não com base na Constituição. Não podes dizer, por exemplo, não, chefe, isso é contra a Constituição, não pode. Porque também deves obedecer à hierarquia invertida. Você deve atacar, por exemplo, um ato administrativo. Vamos supor, a administração pública demoliu uma determinada residência. Não podes ir diretamente na Constituição. Vais para o regulamento. Se o regulamento também estiver enfermo de irregularidade, deves ir para a lei. Se a lei tiver com irregularidade, é que é inconstitucional. Percebe? Então, há essa hierarquia de normas jurídicas. E nestas hierarquias, temos a Constituição, que eu já fiz referência, que é a norma normarum, é a norma das normas, é a Bíblia, é a lei magna de todo e qualquer país. Depois temos as leis. As leis, em sede do nosso Código Civil, é definida como todas as disposições genéricas provindas de órgãos legislativos com competência. São as leis. Depois temos os regulamentos. O regulamento a fase, não é a primeira forma de execução de uma lei. A lei, para ser executada, deve ter um regulamento. E o regulamento dá origem também a um ato administrativo. Ou seja, quando a gente verifica construir uma determinada estrada, significa que houve uma lei, depois houve um regulamento, e aquela ação é o ato administrativo que está a ocorrer. Portanto, tem essa natureza. Agora, a Constituição não é lei. É bom que as pessoas percebam isso. Do ponto de vista, lato sensu, a Constituição é uma lei. Lato sensu. Por quê? Porque a Constituição, para ser aprovada, obedece todos os itinerários que as leis obedecem. Certo. É um órgão de competência, tem aquele ritualismo todo, digamos, que as leis têm. Só beber um pouco de... À vontade. Pois, então, dizia eu, a Constituição, lato sensu, é uma lei. É uma lei porque obedece os ritualismos que as leis obedecem. Mas, estrito sensu, para nós que estudamos direito, não é? Estrito sensu, a Constituição não é lei. Por quê? Porque quem aprova a Constituição, embora seja a Assembleia Nacional, que também aprova as leis, mas a Assembleia Nacional exerce duas funções. Exerce a função legislativa, quando é para aprovar leis, tanto vai se vestir da sua função legislativa, aprova as leis. Mas também a própria Assembleia Nacional reveste-se também da sua função constituinte.
E quando está na sua função constituinte, ele aprova a Constituição. O órgão é o mesmo, mas exercendo funções diferentes para, portanto, aprovar diplomas diferentes. Por isso é que o nosso país, desde 1975, somente em 2010 é que teve a primeira Constituição. Tivemos um conjunto de leis constitucionais. Por quê? Porque o poder constituinte, a Assembleia Nacional, para invocar o poder constituinte, é necessário que os deputados, a plenária da Assembleia Nacional esteja lá. É necessário que os deputados todos estejam na Assembleia. E depois das eleições de 1992, o país entrou em conflito. Uma parte de deputados da UNITA estiveram nas matas e outra parte estiveram na própria Assembleia. E não foi possível invocar o poder constituinte, porque a plenária não estava completa. Foi necessário até 2002, terminou a guerra, 2008 realizou-se a primeira eleição legislativa, em 2008, e 2 anos depois, tendo já o poder constituinte, 2 anos depois, aprova-se a Constituição da República. Por isso é que o documento que temos hoje está escrito Constituição, Constituição. Os que tínhamos anteriormente eram leis constitucionais. Eram leis por quê? Porque a Assembleia Nacional revestia-se apenas da sua função legislativa e criava lei de caráter constitucional, mas não era tecnicamente falando a própria Constituição. A Constituição só temos esta que foi aprovada em 2010. Muito bem. E agora chegamos no final da nossa conversa, mas não no final dos assuntos de direito, não é? Pois é, sobre isso, Dr. António Caeba, agradecemos imensamente pela sua participação, não é? E por nos trazer aqui esses pontos importantíssimos que realmente a sociedade angolana precisa ter conhecimento. Esperamos que numas próximas oportunidades voltes aqui com outras leis, por isso é que eu mencionei que é o final do episódio, mas não o final das leis. Tem alguma mensagem, alguma dica a deixar aí para quem nos acompanha neste exato momento? Bom, Por favor, nesta câmara. muito rapidamente, a mensagem que gostava de deixar é que a sociedade angolana será constituída por jovens, tal como disse Francis Fukuyama, o fim da história é o último homem. O último homem será aquele cidadão que foi forjado no Estado Democrático de Direito, aquele cidadão que entende o poder e a importância da sua cidadania, sendo certo que, antes mesmo de nos questionarmos o que o Estado pode fazer por nós, devemos sempre nos questionar o que nós podemos fazer por esse Pelo Estado. Estado. E o Estado angolano precisa de nós, precisa de jovens cientes dos seus direitos e dos seus deveres também, não é? Porque muitas vezes reclamamos tanto dos nossos direitos que acabamos de beliscar os nossos deveres. Portanto, é necessário, mais do que sabermos que temos direitos de A, B ou C, devemos perceber que temos também deveres. Muito bem, ficou aqui a dica, ficou aqui a mensagem do Dr. António Caiebo. Já sabe que nós fizemos o nosso podcast no espaço e agora vamos de volta ao planeta Terra, mas a sua missão é de se subscrever se ainda não fez, comentar, partilhar, nos siga também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn também e já sabe que o nosso site é www.afronautas.com. Aproveite agora mesmo fazer aí a visita também, não sei de que é importante. E nós vamos agora a nossa viagem nos Afronautas. Esta é a nossa missão.